Olá, pessoal. Eu sou Marisa Berg, nutricionista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o grupo dos cereais. Então, eu sou nutricionista ayurvédica e nesse grupo de vídeos aqui a gente está falando sobre cada grupo de alimentos para que você entenda qual a importância deles na sua alimentação e como colocar eles no seu prato de forma criativa, saborosa e nutritiva. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá. Bom, eu sou autora de dois livros. O primeiro deles é o Ayurveda e Nutrição Plant-Based, é o mais recente, e o anterior é o Céu da Boca, Guia de Nutrição e Consciência. São dois livros de nutrição que também juntos têm mais de 150 receitas culinárias criativas e saborosas. Então, se você ainda não tem, você pode adquirir pelo meu site. E se você já tem, você vai perceber que nos slides às vezes tem um númerozinho indicado, quer dizer, esse é o número da página onde está esse conteúdo aqui no livro Ayurveda e Nutrição Plant-Based para você se localizar, tá bom? Então vamos lá. Cereais. Quais são, né? Amaranto, arroz, variações de arroz. Arroz branco, arroz integral, vermelho, preto, cateto, agulhinha, selvagem, basmati, que é uma variedade indiana, aveia, centeio, cevada, milho, painço, quinoa branca, vermelha e preta, sorgo, espelta, teff, trigo orgânico, trigo sarraceno e triticale. Então, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Existe uma variedade muito grande de grãos, e desses grãos a gente pode também fazer farinha, farelo, tem alguns derivados para fazer pães, massas, etc. E a gente fica muito no trigo, arroz e eventualmente aveia. Então, nesse pôster, né, que foi desenvolvido pelo Eric Slived, que está lá no livro, ó, aqui tem o número 291, é a página onde ele está, ele mostra que o reino vegetal é muito vasto, que a gente, quando pensa numa alimentação predominantemente vegetariana, baseada no Ayurveda, não é para ter uma alimentação restrita. Pelo contrário, é para ampliar a gama de alimentos que a gente consome no dia a dia. E esse pôster, ele ilustra bem isso, certo? E onde estão os cereais aqui, dentro desses grupos de alimentos? Os cereais estão aqui. Então, aqui a gente vai ter a granola, faz parte disso, o macarrão, o trigo, né? Aqui o trigo sarraceno, o centeio, a quinoa, arroz, milho, diversos tipos de milho, milho crioulo, milho preto, milho, né, comum que a maioria das pessoas conhece, milho seco, milho fresco, canjica, aveia. Então, olha para esse quadro e olha para esse gráfico e pensa se a sua alimentação está de fato variada no seu dia a dia ou se haveria aqui um mundo a ser explorado. Bom, então, do ponto de vista do Ayurveda, os cereais têm um predomínio de sabor doce, mas eles também têm um pouco de adstringente. Eles são ótimos para pacificar a Pitta e Vata, nutrir e pacificar a Pitta e Vata, e eles podem aumentar a Kapha. Não quer dizer que a pessoa Kapha não pode consumir, quer dizer que tem que consumir, cuidar da quantidade e cuidar da variedade. Então, no fim do livro, tem uma tabela com os alimentos melhores para cada tipo de dosha, e você pode escolher e priorizar aqueles que são melhores para o seu biotipo. Não quer dizer que você nunca possa comer arroz, mas você vai também comer cevada, centeio, painço, trigo sarraceno, fazer um rodízio melhor na sua alimentação, tá? Então, quais são os benefícios dos cereais, né? Eles são também muito ricos em fibras, em vitaminas do complexo B, exceto o folato que está lá no grupo dos feijões, em ferro, magnésio, manganês, zinco, cobre, fósforo e selênio. E são ricos em ácidos graxos mono e poliinsaturados, sem colesterol também. Os grãos têm uma certa oleosidade, né? Eles não são grandes fontes de óleo, não é essa a função deles, mas eles têm uma certa oleosidade. E aí, trigo, cevada, centeio e teff contém glúten, e a quinoa, amaranto, trigo, sarraceno não contém glúten, tem altos teores de aminoácidos essenciais, ferro e ácido fólico. Eu não vou entrar nesse vídeo na questão do glúten, porque a gente tem um vídeo só sobre o glúten, bem completo no YouTube, aberto, gratuito para você, então eu vou te dar a indicação no corpo desse vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar a indicação desse vídeo só do glúten, tá? Vale a pena assistir. Bom, eles são considerados alimentos energéticos, né? Diferente dos feijões que são construtores, os grãos de cereais são energéticos e a gente pode considerá-los rejuvenescedores, geram vitalidade, energia e bom humor, fertilidade, favorecem a glândula tireoide, eles também têm selênio, né? Não são só as castanhas que têm selênio. O sistema imune, o esquelético, o cardiovascular e o nervoso e melhoram o metabolismo em geral. E aí, dentro do grupo dos energéticos, a gente também vai considerar as batatas, raízes, tubérculos, tá? Então, aqui, na visão do Ayurveda, as batatas, as raízes são predomínio do sabor doce, então elas são ótimas para Pitta e Vata e aumentam Kapha, e a mesma história. Não quer dizer que a pessoa Kapha não pode comer nunca, mas tem que comer com moderação os melhores tipos para ela.
Então, elas têm, o que que tem nas raízes, né? Quais são os benefícios? Pequenas quantidades de fibra na casca, mas no interior elas têm amido resistente, que é uma fibra pré-biótica que alimenta a microbiota intestinal, então isso é bem favorável para a saúde. E aí contém cobre, manganês, vitamina C, potássio, vitamina B6. São antioxidantes, têm alta densidade energética, então elas são bem concentradinhas, um pedacinho de batata pesa 100 gramas às vezes. Fortalecem a pele, são rejuvenescedoras, geram vitalidade, energia e bom humor, melhoram o sistema imune, cardiovascular, nervoso e respiratório e melhoram o sono. Então, quem são, né, as raízes e tubérculos? Batata, batata doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha, de vários tipos de batata doce, roxa, laranja, branca, né? E eu deixei separados aqui bardana e batata yacon, que são dois tubérculos também, que a gente consome menos, né? Estão menos presentes, é mais difícil achar no mercado, por exemplo, a gente acha mais em feira, que tem um teor de amido muito inferior ao dos outros tubérculos. Então, para quem é mais cafa, quem está com uma questão de sobrepeso, questões de controle glicêmico, a bardana e a batata yacon são indicadas para incluir numa alimentação que tenha um contexto variável, tá? Então, aqui a imagem, né, de vários tipos de batata doce, vocês veem que todos esses pigmentos, laranjinha, vermelhinho, são pigmentos da imunidade da planta, são fitoquímicos, que quando a gente ingere, eles vêm trabalhar dentro da gente como imunidade acessória e como rejuvenescedores celulares. Então, toda vez que a gente puder escolher entre uma batata roxa e uma branca, vai na roxa. Uma alface roxa e uma convencional, vai na roxa. Repolho roxo, repolho verde, vai no repolho roxo, por conta desses fitoquímicos, tá? E aqui é a planta da batata, né? Para a gente entender. A batata branca, por exemplo, ela é uma solanácea, é do grupo botânico dos tomates, por exemplo, né? Então, ela tem uma planta que é aérea, tem flores, inclusive, e o que a gente come é a parte que está embaixo do solo. Em relação à comparação, né, dos cereais em relação às raízes, há diferenças significativas, tá? Então, o que que a gente vai pensar? A recomendação de ingestão desses grupos é de 5 a 8 porções por dia. Na minha prática, eu vejo que 5 já é bastante. É, os cereais, a gente vai consumir mais quantidade do que as batatas. Então, uma porção de cereais a gente pode considerar que são 150 calorias. Se você não quiser contar calorias, que eu também prefiro, você pode usar essa referência da sua mãozinha, que seria uma xícara pequena, né? Mais ou menos 4 colheres de sopa é uma porção de arroz. Já de batatas, a gente poderia pensar meia xícara, né? Uma batata pequena, um volume pequeno, uma porção. Pode ser que você possa comer mais porções no dia, mas uma porção seria o equivalente a essa meia mãozinha aqui. Então, a gente olha aqui esse gráfico, né, a composição dos cereais integrais. Eles têm um teor de carboidrato mais alto, ali 70%, dentro da recomendação máxima de ingestão diária, porque a recomendação do OMS, a geral, que eu uso é que a nossa alimentação, uma alimentação mais saudável, ela tem um predomínio de carboidratos mesmo, tá? Pode ficar entre 55% e 70%, 75%. 70% é bastante, mas não é excesso, tá? E aí, 15% de proteínas. Dentro dessa recomendação da OMS, o nosso teor de proteínas ingerido deve ser de até 15%, em média. Então, 15%, a gente pode considerar que o arroz integral tem um teor de proteína interessante, que o pão integral tem um teor de proteína interessante. E pouca gordura, tá? Já os cereais refinados, que eu já vou mostrar o que é, o arroz branco, o pão branco, o macarrão branco, o que acontece? O teor de carboidrato aumenta muito, passa para 83, ele começa a ficar excessivo, o teor de proteínas cai para metade. Então, a gente tem uma perda muito significativa do teor nutricional desse alimento quando ele é refinado, tá? E as raízes, naturalmente, elas já são compostas por um predomínio de carboidrato e pouca proteína. Então, não são alimentos muito fortes, muito estruturais. A função das raízes é dar mais energia para a gente. E em relação a raízes e cereais, que a gente pode colocar as duas no mesmo grupo dos energéticos, mas vejam como elas são diferentes. Os cereais são mais fortes, né? Tem um teor proteico melhor. Isso faz diferença para vegetarianos, tá? Isso faz diferença para todo mundo, por exemplo. Se você jantar uma sopa de mandioquinha com salsinha, tá faltando proteína no seu jantar. Isso é um prato, pode ser saudável, pode ser uma mandioquinha orgânica, mas ele não é um prato, uma refeição completa, porque vai ser um prato que vai ter basicamente carboidrato. Então fica uma refeição incompleta para qualquer pessoa, mas para quem é vegetariano, isso pode causar uma deficiência proteica. Quando você pega, né? Ah, eu vou jantar uma tapioca com abacate, por exemplo. A tapioca é uma mandioca refinada. Então é basicamente carboidrato, não tem nada de proteína ali. Se você usar uma refeição assim, numa das refeições principais, almoço e jantar, uma preparação pobre como essa, pode ficar faltando proteína no seu dia. Então, é para atentar para isso, tá? Então, a questão de ser refinado, o que que significa, tá? O grão, ele tem uma camada tripla,
tá? O grão de cereal, a planta dele tem um germe, que é essa parte central aqui, que é onde se concentra a maior parte das proteínas e alguns minerais. Ele tem o endosperma, que é esse corpinho maior aqui, que é uma camada intermediária, que vai ter ali o estoque de alimento do embrião, né? E ele tem o farelo, que é a casca de fora e a fibra, que faz dar um equilíbrio, que protege esse grão e os nutrientes que estão lá dentro, e que dá um equilíbrio para esse alimento, né? Então, quando a gente tem uma matriz alimentar íntegra, o que que é? Um arroz integral, um grão de aveia, um grão de trigo, você tem uma composição perfeita de nutrientes ali, um protegendo o outro. O que que é o refinamento? Você tira o germe, tira o farelo e fica só o endosperma. Por isso há um empobrecimento do grão. Ah, fica mais gostoso, a farinha fica mais elástica, é mais fácil para digestão? Sim, mas há um empobrecimento desse alimento, isso pode ser bem significativo, tá? E cuidado com a monotonia da farinha branca. Então, eu quero mostrar para vocês essa linha de alimentos aqui e perguntar se quando vocês olham para essa linha, vocês pensam que estão comendo a mesma coisa ou estão comendo coisas diferentes. Se você come um bolo ou uma coxinha, você acha que está comendo a mesma coisa? Em geral, não. Mas se você olhar a composição, do que é feita a coxinha, o bolo, a pizza, o churros e o pão na chapa? Farinha. Farinha com gordura com sal ou farinha com gordura com açúcar, né? Então, a gente está comendo basicamente a mesma coisa, com pequenas variações nos complementos. Então, às vezes a pessoa acha que variou, né? Às vezes a gente vê num cardápio de lanchonete, tem várias coisas diferentes. Se você olhar a composição, é a mesma coisa, em formatos diferentes. Então, é possível, é comum acontecer um consumo excessivo de farinha de trigo refinada na nossa alimentação do brasileiro geral, tá? E não é só isso. Quando você come qualquer tipo de biscoito, também é farinha. Esquitandas, né? Também é farinha. Macarrão branco, também é farinha. Todos os tipos de pães, todos não, a maioria dos tipos de pães são farinha branca. São poucos os lugares que oferecem pão integral. Hoje em dia já está muito melhor. Mas, por exemplo, tem cadeias grandes. Você para na estrada, nesses postos enormes, é muito comum não ter um pão integral, só tem pão branco para oferecer. E estruturas gigantes de alimentação, né? Falam que são desertos nutricionais. Você não consegue comer uma fatia de pão integral. Waffle também é farinha branca. Cuscuz marroquino também é semolina, né? Também é o milho, o trigo refinado. E donuts, né? Qualquer tipo de doce, assim. São todos eles feitos do mesmo ingrediente. Não é um pouco assustador olhar esse painel e decompor e pensar nisso? Então, eu digo que a ditadura da farinha, porque você, dependendo dos lugares onde você está, você não tem escolha, tá? Então, a gente poderia, em casa, tentar fazer uma variação maior e deixar para comer na rua quando não tem muita opção. Você está viajando, vai parar na estrada, naquele lugar, não tem opção, você come. Mas na sua casa, tentar ter uma variedade um pouco maior. E as fontes de glúten, né? O trigo, o centeio, cevada, o malte, aspelto, triticale e a aveia pode ter glúten por contaminação cruzada, e normalmente isso vem indicado na caixa, no rótulo, na embalagem, tá? E os derivados também, as farinhas e farelos. Alimentos com glúten tradicionais do dia a dia. Qualquer tipo de pão, a farinha de rosca que faz os empanados. Então a pessoa está na praia, come um peixe empanado, está comendo glúten naquele empanado, né? Ou legumes, vai num japonês, come um tempurá lá de legumes empanados. Aquele empanado é panko, é farinha com glúten. Macarrão, biscoitos e bolachas, salgadinhos, empada, coxinha, quibe, tudo tem trigo. Bolos, pizza e cerveja. Então volta aquela turma, né? E inclui aqui a cerveja. E cuidado com os alimentos industrializados, todos eles, tá? Especialmente o pão. E aí tem a pegadinha dos alimentos sem glúten, tá? Mas o que a gente tem que observar? Esse, por exemplo, é da marca Vic Bold, é um pão sem glúten, inclusive sem lactose, então tem um rótulo que tem dois apelos de saúde ali. Mas quando a gente vai olhar os ingredientes, olha a lista de ingredientes dele. Amido modificado, amido de milho, óleo de milho, açúcar, ovo em pó, sal, até aí, em tese, alimento processado, né? Mas estabilizante, hidroxipropilmetilcelulose, emulsificante de glicerídeos de ácidos graxos, espessante como a xantana, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico e aromatizante sintético idêntico ao natural. Então, isso é um produto ultraprocessado que tem vários aditivos químicos na composição. Isso não é um pão. Pão é farinha, água, sal, fermento, eventualmente açúcar para o fermento, eventualmente alguma gordura. Isso aqui é um produto ultraprocessado, de péssima qualidade, amido de milho, que é um milho refinado, então ele tem uma característica nutricional de pobreza nutricional. É um alimento que eu não recomendaria para ninguém, tá?
Bom, e aí quais são as especiarias que a gente pode usar para temperar esses cereais? Basicamente todas, né? Mas é, cardamomo, sementinha de mostarda, semente de cominho, a semente ou pó, coentro em semente ou pó, ou a folha, né? Fresca, gengibre, cúrcuma, cravo, aqui é o fenogrego, pimentinha do reino. Aí você pode usar todas as especiarias. Então, as receitas que eu ofereço, em geral, já tem ali duas, três, pelo menos, especiarias para usar. Você vai usar na sua casa e vai experimentar, ver o que dá certo para você. Se você quer botar mais, quer colocar menos, não tem. Eu brinco que as especiarias são total flex. Você pode misturar todas com todas, né? Vai depender do seu paladar. E você pode começar colocando aos pouquinhos, depois vai aumentando. Você pode fazer um arroz integral, colocar sementinhas de mostarda. Você pode fazer um arroz basmati, colocar cardamomo. Você pode usar o gengibre para refogar num cuscuz de painço que você vai usar. Então dá para usar de várias formas. Então, veja, aqui a gente tem o chapati, que é o pãozinho ayurvédico sem fermento. Esse é de trigo, pode também ser de trigo sarraceno, que não tem glúten. Aqui é uma panqueca de aveia, que é uma alternativa ao pão, né? Então, é muito comum que as pessoas fiquem presas ao hábito de consumir pão todo dia. E o pão é um alimento extremamente nutritivo, lá no vídeo do glúten eu vou explicar, mas a gente pode ter alternativas também. Então, uma panqueca de aveia é uma alternativa. Aqui é um quibe de quinoa, não precisa usar o trigo, né? Para quem não tem nenhum problema com trigo, pode ser o trigo, mas pode ser a quinoa também. Esse aqui é um pãozinho de frigideira de trigo sarraceno, diferente do chapati, mas ele também não tem glúten, ele é bastante integral, ele sacia bastante, é um grão bem forte, o trigo sarraceno. E aqui é um patezinho de abobrinha. Um risoto integral com vários legumes, um creminho de castanhas. Um mingau de aveia, pode ser de milho, pode ser de arroz. Um patê de painço, um patê vegano, né? Um requeijão de painço, na verdade. Fica esse cremosinho, né? Vê que aqui é um pão integral, né? Esse é um pão de trigo, mas bastante integral. É muito diferente de um pão branco. Tá? Uma polenta de trigo sarraceno, ao invés de usar o milho, pode usar o trigo sarraceno. Esse é um pudim de arroz negro, chama buburidim. É um pudim da Tailândia com leite de coco bem saboroso. Então, é uma alternativa. Para não ser só mingau de aveia, você pode também fazer um mingau de arroz preto. Que mais? Aqui é uma salada de cevada com palmito e tomatinho e temperos. Um hamburguinho de arroz negro com cogumelos, né? E uns leguminhos e um creminho de castanha aqui, ou tofu. Aí nas raízes, né? O pãozinho de inhame ou mandioquinha, que pode ser sem queijo, né? Chama pão de beijo normalmente. Ele fica igualzinho, é o mesmo sabor, a mesma textura, mas não vai o queijo. Hamburguinho de quinoa. Cuscuz de painço, então, ao invés de usar o cuscuz marroquino, que é um trigo refinado, você pode usar o painço, que é um grão mais interessante, bem sacietógeno, né? Bem anticafa. O cuscuz de milho com legumes, então ao invés do pão, você pode fatiar o cuscuz, né? Você pode fazer ele molinho como polenta ou pode fazer ele durinho que fatia. Você pode tirar essas fatias e comer no lugar do pão. E aqui é uma coisa que chama rosti, que é a raiz raladinha com legumes raladinhos, faz tipo um hamburguinho, né? Então fica um bolinho, assim. Você pode comer só a raiz cozida com legumes, né? Mas você pode fazer uma preparação um pouquinho mais elaborada. Então, são sugestões de receitas para usar esses ingredientes de forma criativa, bonita, usando bastante as especiarias. Isso deixa a alimentação muito mais variada, muito mais criativa e saborosa. Outra dica de praticidade é a panela de cozinhar arroz elétrica. Eu tenho em casa, também peguei qualquer uma, tá? Não estou sugerindo aqui a marca. Tem várias no mercado. A minha recomendação é que sejam as pequenininhas, para facilitar a vida se a sua família é pequena, né? Tem algumas que, além de cozinhar o arroz, elas vêm com uma cestinha que você pode colocar junto e aproveitar o tempo de cozimento para cozinhar legumes no vapor. Então, é bem prático também. Eu costumo usar em casa as duas, tanto a de panela de pressão elétrica para fazer feijão, lentilha e grão de bico, quanto essa para fazer o arroz. Então é muito comum eu botar as duas coisas para cozinhar e vou caminhar com o cachorro, vou fazer minha yoga, vou ler um livro e quando eu volto a comida tá, essa parte está pronta, né? Então quando eu vou atender de manhã, eu deixo para começo a fazer isso no na minha hora do café da manhã, vou atender, quando eu volto para almoçar, eu já tenho a base, o arroz e o feijão já estão prontos e aí eu vou preparar só os vegetais. Então realmente é uma dica que facilita muito a vida, tá? Eu não costumo congelar arroz, esses grãos, porque eu acho muito fácil fazer, então não é um hábito para mim congelar. Mas talvez se você precisar, se sobrou, né, eventualmente sobrou, você pode congelar o arroz. E a sugestão é congelar nos vidrinhos, porque depois você pode descongelar e esquentar no banho-maria e nem sujar a panela para descongelar, então é bem prático.
Aqui está o vídeo, né, sobre o glúten. Eu tenho ele, eu dividi ele em três partes para ficar facinho, mas está lá no YouTube aberto para você. Então, aí eu vou me aprofundar na questão do glúten, nas alternativas, por que evitar o glúten, por que consumir. Então, quem deve evitar, quem pode consumir. Então, é um vídeo bem completo. E é isso, meus queridos. Eu queria hoje compartilhar. Parte desse conhecimento está lá no meu livro Ayurveda Nutrição Plant-Based. E eu espero que esse conhecimento seja útil para vocês. A gente está fazendo, né, uma sequência de vídeos falando de cada grupo de alimentos do reino vegetal, para que você possa saber qual a importância deles no seu cardápio e como colocá-los na sua vida, no seu dia a dia, de forma saudável, prazerosa e consciente. Obrigada por ter vindo. Até o próximo vídeo.